Bora, meu povo, Tiago Menezes aqui, do Cangaço. Bom, gente, eu estou aqui hoje ao lado de Wasterlando Ferreira Leite, um grande amigo meu e é pesquisador há mais de 30 anos, é membro da SBEC, Sociedade Brasileira de Estudos de Cangaço. Wasterlando, meu querido, tudo bom? Tudo bem, um prazer muito grande estar com você, Tiago, e participando do programa Odisseia Cangaço, que para mim é uma honra muito grande. E uma satisfação enorme estar em Piranhas, vendo essa cidade histórica, uma cidade que tem muita coisa a nos contar sobre a história do cangaço aqui nessa região. Coisa boa. Então, gente, antes de contar o que a gente vai fazer hoje, todo mundo sabe, eu publiquei uma live algumas semanas atrás, que o projeto Odisseia Cangaço vai ser interrompido, só que eu tinha alguns vídeos marcados já, né, alguns vídeos editados, e aí os vídeos foram publicados, a galera tá curtindo aí, né, mesmo após a live estão esses vídeos aí sendo divulgados, e eu prometi que não iria mais divulgar nada, não iria mais produzir vídeos, mas esse hoje é o último vídeo do Odisseia, da saga Odisseia, e é um vídeo com um sabor especial, porque hoje a gente vai para o lugar que tudo começou a desmoronar, né? A gente já falou várias vezes aqui na Odisseia que o cangaço terminou oficialmente dia 25 de maio de 1940 com a morte de Curisco, mas tudo começou a desmoronar em 28 de julho de 1938 na Grota do Angico. E é justamente para lá que eu e o grande pesquisador Wasterlando Ferreira Leite, a gente está indo para contar essa história. Então, vamos lá, né, Wasterlando? Vamos descer o rio. Vamos lá. Vamos lá para esse lugar e vamos contar tudo sobre esse término do cangaço e que é o término também do Odisseia. Mas vamos lá, vamos embora. Hoje é clima de alegria aqui. Tiago Menezes, Wasterlando Ferreira, Odisseia Cangaço. Fique ligado. Bora, meu povo, Tiago Menezes aqui, do Cangaço. Bom, gente, então a gente está aqui agora na margem sergipana e a gente está aqui em frente à casa de Durval Rosa e a gente vai contar aqui um pouco como é que aconteceu todos os preparativos ainda na noite de 27 de julho de 1938 para a Volante subir aqui até a Grota do Angico. E Wasterlando, como é que tudo sucedeu aqui? Como é que a Volante chegou lá em Pedro de Cândido? Como é que foi? Estamos num ponto muito importante para a história do cangaço, no que se refere à morte de Lampião, que, como o Tiago acabou de dizer, estamos de frente à casa, que é uma casa que foi reconstruída, onde outrora era a casa do Durval Rosa, irmão do coiteiro Pedro de Cândido, coiteiro de Lampião. E Pedro de Cândido morava no lado alagoano da margem do São Francisco, que era em Entremontes. E a Volante de João Bezerra, ela estacionou num determinado ponto, no trajeto a Angico, mas naquele momento inicial da operação policial que resultou no extermínio dos cangaceiros em Angico, o tenente João Bezerra mandou 2 integrantes da Volante, que foram os soldados Bida e Elias Marques, ir à casa do coiteiro Pedro de Cândido para trazê-lo à presença da tropa, à presença do tenente, trazê-lo preso. Aconteceu que quando os soldados Elias Marques e o Bida foram buscar o Pedro de Cândido, ele se recusou a vir, alegando que não podia, por razão de um problema pessoal, que
a esposa estava de resguardo e ele disse que não poderia vir. Os soldados, quando chegaram na presença do tenente João Bezerra, falaram do argumento feito pelo coiteiro Pedro de Cândido e o tenente, juntamente com o aspirante Francisco Ferreira de Melo, que comandava a sua tropa, que estava junto à volante do tenente João Bezerra naquela operação policial, obviamente não gostou e determinou que os soldados voltassem à casa do coiteiro e o trouxessem de qualquer modo. Infelizmente, e infelizmente para Lampião, o coiteiro estava lá, ele não havia se retirado da casa, porque havia um receio por parte dos comandantes da tropa, do comandante João Bezerra, como também do aspirante Francisco Ferreira de Melo, que no momento que os soldados chegaram, informando-lhes da recusa de Pedro de Cândido de vir acompanhando-os à presença do tenente, que de lá da casa saísse e fosse a Angico falar que a polícia estava perto, alertando o Lampião para que ele se preparasse. E até mesmo para que, a partir de então, o Lampião saísse, evadisse do local. Mas, felizmente, o coiteiro não saiu da casa, continuou lá e os soldados puderam prendê-lo e trazê-lo à presença do tenente João Bezerra da Silva e depois aconteceu o desfecho, né, final lá na Grota do Angico. Para onde vamos agora? Exato. Então, gente, esse lugar aqui, que é a casa de Durval Rosa, que era um jovem garoto na época, 17, 18 anos, e irmão de Pedro de Cândido, e aqui era a casa que ele morou, e foi daqui, exatamente daqui, que a tropa partiu. E foi, as tropas, né, as 3 volantes, foram guiadas justamente pelos 2 coiteiros. E a gente vai seguir na trilha original que a volante fez ainda na noite de 27 de julho de 1938. E essas 3 volantes que o meu companheiro aqui, Tiago Menezes, se referiu, foi a volante comandada pelo tenente João Bezerra da Silva, a volante comandada pelo aspirante Francisco Ferreira de Melo e também a comandada pelo sargento Aniceto Rodrigues. E na junção dessas 3 forças policiais volantes é que redundou na tropa de 50 homens comandadas pelo comandante supremo da operação, que era o tenente João Bezerra da Silva, e que conseguiram dar cabo a Lampião lá aqui na Fazenda Angico. Então vamos lá, vamos seguir a trilha original aqui da tropa. Vamos lá. Tiago Menezes, Alexandre Ferreira, Odisseia Cangaço, fique ligado. Bom, gente, estou subindo a trilha aqui com o Asterlande e a gente vinha comentando justamente sobre uma passagem que há no livro Como Dei Cabo de Lampião, escrita por João Bezerra na década de 40. E ele falava que quando estava passando na trilha, ele olhava para trás, para a volante e dizia: qual desses caipora aqui vai tombar? E você imagina o sentimento desses caras vindo enfrentar o mais temido de todos os cangaceiros do Nordeste, e que eles na verdade não sabiam o que ia aqui enfrentar, né? Eles estavam vindo aqui confiando nos coiteiros que estavam guiando eles dois, mas não sabia se estava indo para uma emboscada, como é que ia ser, se Lampião realmente estava aí. Exatamente. E isso devido à iminência do ataque, da iminência de um combate, porque o tenente João Bezerra, ao se referir aos soldados, usando esse termo, né, qual desses caipora ficarão para trás, é porque ele sabia que poderia ficar algum soldado morto, porque ele tinha consciência que ele ia enfrentar Lampião, era Lampião quem estava aqui. E a polícia sabia que enfrentar o cangaceiro Lampião não era brincadeira, não é? Vale ressaltar que esse fato que nós estamos falando, narrando, aconteceu na véspera da morte do grande cangaceiro, que foi em 27 de julho de 1938, na noite de 27 de julho de 1938. O ataque propriamente dito aconteceu por volta das 5 horas da manhã do dia 28 de julho de 1938. E realmente ficou pelo menos um soldado morto, como resultado da operação policial aqui em Angico, na Grota do Angico, que foi o soldado Adrião Pedro de Souza, que ele fazia parte da Força Policial Volante sob o comando do aspirante Francisco Ferreira de Melo, que lamentavelmente o soldado Adrião veio a morrer nesse combate. Pois é, e a gente vai mostrar lá o local. Vamos embora. Tiago Menezes, Asterlando Ferreira, Odisseia Cangaço, fique ligado. Bora, meu povo? Bom, gente, a gente chegou aqui num ponto crucial desse ataque à Grota do Angico, que foi onde a volante se dividiu.
Então, os 2 coiteiros estavam aqui, o Pedro de Cândido e seu irmão Durval Rosa, e as 3 volantes, compondo 50 homens. E foi aqui que os coiteiros disseram, olha, a grota é aí embaixo, e foi quando o tenente João Bezerra separou a tropa. Então ele seguiu aqui em frente, a gente vai mostrar. O aspirante Francisco Ferreira de Melo foi por aqui, e o Aniceto Rodrigues ele deu a volta para tentar fechar o cerco do outro lado. Foi lá que ele se perdeu e que foi onde os cangaceiros sobreviveram, escaparam. Quem foi por ali se deu bem. Mas a gente vai mostrar tudo isso aqui no Odisseia, junto com o amigo Osterlande. Em Osterlande? Exatamente. Vale também lembrarmos que a Volante chegou aqui poderosamente armada, conduzindo um verdadeiro arsenal, né? Dentre esse material bélico que a Volante conduzia, havia 4 submetralhadoras, armas essas portáteis e de última geração, à frente dos quais a metralhadora de patente Bergmann, capacidade calibre 7,66 milímetros e capacidade de disparar 600 tiros por minuto a um atirador adestrado com esse tipo de armamento. A metralhadora Bergmann, usada na campanha repressora contra o cangaço nesse período, era dos modelos 1932 e 1935. A Volante conduzia, além da Bergmann, nesse ataque aqui, os cangaceiros na Grota do Angico, conduzia a submetralhadora Bergmann, como também a submetralhadora Royal. E as usadas pela polícia no combate aos cangaceiros, nesse período, era a submetralhadora Royal, que era uma arma alemã, calibre 9 milímetros, ano de fabricação 1918. 4 dessas armas foram utilizadas pela polícia no combate aos cangaceiros, aqui na Grota do Angico, que redundou na morte de Lampião, Maria Bonita, mais 9 elementos do bando e também na morte do soldado Adrião Pedro de Souza, como já mencionamos anteriormente. Então vamos lá, vamos mostrar aqui tudinho lá na grota, aqui embaixo já. E vamos embora. Tiago Menezes, o Asterlando Ferreira Leite, Odisseia Cangaço, fique ligado. Bom, gente, então essa daqui é por onde a volante de Aniceto Rodrigues, de Francisco Ferreira, ela foi. Aí seguindo aqui, foi por onde a de João Bezerra seguiu, que a grota é logo aqui embaixo. E por aqui foi onde o Aniceto Rodrigues seguiu, que acabou se perdendo. Vale ressaltar que a volante de João Bezerra e a de Francisco Ferreira estavam com os coiteiros. Então, Durval Rosa estava com João Bezerra e Francisco Ferreira estava com Pedro de Cândido. E Aniceto acabou indo sozinho e acabou se perdendo. A gente vai mostrar a grota lá embaixo agora. Vamos embora. Tiago Menezes, Odisseia Cangaço, fique ligado. Bom, gente, eu estava conversando agora aqui com o Asterlande, uma curiosidade, que claro que isso não aconteceu aqui, mas quando um coiteiro se aproximava do coito, ele tinha, entre outros sinais, era bater uma pedra grande na outra 3 vezes. Aí os sentinelas que estavam no coito já sabiam que eram coiteiros, entre outros sinais. É uma curiosidade interessante, né, Asterlande? Exatamente. Havia também outros sinais que eles utilizavam para anunciar a chegada deles. Porém, o sinal mais comumente utilizado era justamente esse que Tiago acabou de salientar. E eu quero também lembrar aos telespectadores que Lampião ele chegou a este local para se esconder no coito, né, como chamavam os esconderijos dos cangaceiros de coito. Ele chegou aqui em 21 de julho de 1938, ou seja, 7 dias antes de acontecer a chamada tragédia de Angico, quando ele veio a sucumbir com parte de seu bando. E a morte de Lampião foi um marco importante para o fim do cangaço, porque o cangaceirismo no Nordeste começou a entrar em declínio com a morte de Lampião. E, a partir de então, começou uma fase histórica chamada pelos pesquisadores, por nós pesquisadores, como a fase das entregas, quando a maioria dos subgrupos que compunham o bando de Lampião, que eram vários, começaram a entregar-se às forças policiais, resistindo, portanto, a esse período das entregas, 2 subgrupos apenas. Aliás, um subgrupo que foi o subgrupo comandado pelo cangaceiro Labareda, o Ângelo Roque da Costa. Ele era pernambucano, mas tinha no cangaço o vulgo de Labareda. E a posteriori também houve a dissolução do bando chefiado pelo Corisco, o Cristino Gomes da Silva Cleto, conhecido como Corisco, e que foi morto a 25 de maio de 1940 no estado da Bahia. Com a morte de Corisco, o cangaço teve fim. E somente como registro, um breve registro, o cangaceiro Ângelo Roque entregou-se à polícia em abril de 1940
e Corisco foi assassinado pela volante comandada pelo então tenente José Osório de Farias, o Zé Rufino, da Polícia Militar Baiana, a 25 de maio de 1940, um mês após a entrega do Labareda. Então vamos lá já está pertinho aqui da grota. Vamos embora. Guasterrando Ferreira, Tiago Menezes, Odissé Cangaço, fique ligado. Bom, gente, então esse ponto que a gente está, a grota aqui atrás, foi onde a volante de João Bezerra ficou. Então foi exatamente aqui que eles ficaram, o Francisco Ferreira lá do outro lado e Aniceto Rodrigues lá embaixo, que ele não conseguiu fechar o cerco. Lembrando que eles saíram quase que na mesma direção, que a mãe mostrou lá na frente, né? Aniceto e João Bezerra. Então Aniceto ele deu a volta, ele estava sem coiteiro nessa hora, né? Os coiteiros tinham ficado um com o João Bezerra, que é o Durval Rosa, e o Aniceto e o Francisco Ferreira com o Pedro de Cândido. Então o Aniceto deu a volta e se perdeu lá no final. A gente vai mostrar o caminho que ele fez, que ele se perdeu, né? A direção que a volante dele tinha que atacar, segundo os comandos de João Bezerra. A gente vai mostrar lá embaixo agora, a grota aqui embaixo. Vamos lá, vamos embora. E somente uma observação, estamos aqui chegando exatamente na grota, como grota do Angico, como o Tiago falou, e quando houve essa, mais à frente, mais ali atrás que mostramos, houve a divisão da tropa, e cada comandante da volante conduzia a sua submetralhadora utilizada na operação policial. Além disso, os fuzis, muita munição, pistolas, quer dizer, a volante veio muito bem preparada para uma guerra, sabes? Veio com um poderio bélico tremendo e superior, vale dizer isso, em referência aos cangaceiros. E aqui morreram 12 pessoas, Lampião e Maria Bonita, mais 9 elementos do bando, como também o soldado Adrião Pedro de Souza. O combate se iniciou por volta das 5 horas da manhã e durou aproximadamente 15 minutos, terminando por volta de 5h15, 5h20, e teve esse saldo trágico, esse morticínio elevado, dando-se início aqui ao fim do cangaço. Vamos lá, vou mostrar tudo aqui. Simbora, fique ligado. Bora, meu povo? Bom, gente, chegamos aqui a esse local histórico, mais uma vez aqui, né? E aqui foi onde tudo ocorreu de fato. Mas, Fernando, e aqui? Aconteceu aqui aquilo que já estávamos falando anteriormente, que foi a morte do cangaceiro Lampião. E isso como resultado de uma operação policial iniciada às 8 horas da manhã do dia 27 de julho de 1938, que prosseguiu durante todo o dia, atravessou a noite, quando a volante, por volta da meia-noite, 11h30, para a meia-noite do dia 27 para o dia 28, a partir da casa do coiteiro Durval Rosa, que fica na margem sergipana do Rio São Francisco, acompanhou a volante juntamente com seu irmão Durval, que foi trazido pelos soldados Bida e o Elias Marques, trazidos presos pela volante para indicar o local onde estava escondido o cangaceiro Lampião. E depois de uma madrugada inteira, vindo cuidadosamente até o local onde Lampião estava escondido, e a partir daí a polícia foi feita a divisão da tropa em 3 grupos, sob os comandos do tenente João Bezerra da Silva, como já dissemos, do aspirante Francisco Ferreira de Melo e do sargento Aniceto Rodrigues. Os soldados começaram a tomar posição de combate e por volta das 5 horas da manhã, quando foi disparado o primeiro tiro aqui no combate de Angico, disparado pelo soldado o Abdon Cosme, e que fazia parte da volante do Francisco Ferreira de Melo, deu-se início aí ao combate, ao tiroteio, como aconteceu. Os cangaceiros, por sua vez, ficaram atordoados face o efeito surpresa do combate, porque eles foram pegos absolutamente de surpresa, e resultou num morticínio elevado, como já dissemos, e que também morreu o soldado Adrião. Havia aqui em Angico 34 cangaceiros escondidos aqui, acoitados aqui. Estavam presentes Lampião, o grupo de Lampião, o subgrupo comandado pelo cangaceiro Zé Sereno, e estavam aguardando chegar o bando do cangaceiro Corisco e também o subgrupo chefiado pelo cangaceiro Labareda, o Ângelo Roque da Costa, o Labareda, que não tiveram tempo de chegar.
devido ao ataque que ocorreu aqui. E eu destaco a morte de Maria Bonita, que ela foi morta, ela foi baleada 2 vezes pelo soldado José Panta de Godoy, mas mal ferida, ela terminou sendo degolada ainda com vida pelo soldado José Panta de Godoy, como ele mesmo declarou em várias entrevistas dadas aos pesquisadores ao longo dos anos. E com a morte de Lampião, deu-se início ao fim do cangaço, uma modalidade criminógena, um banditismo rural, que se iniciou ainda nos primórdios da colonização. Surgiu no litoral nordestino, devido a todo um fator histórico e cultural que se sucedeu, mas com a decadência do banditismo, do cangaço na faixa litorânea, faixa essa que era muito utilizada para o plantio da cana-de-açúcar, com o sucesso da economia agroexportadora da cana-de-açúcar, que foi o nosso primeiro e grande ciclo econômico, o cangaceirismo começou a definhar, começou a se extinguir na faixa verde litorânea do Nordeste e, depois com o tempo, começou a existir essa modalidade criminógena no sertão. No sertão nordestino, o cangaço fez história, o cangaço fez escola e fez história, e marcou toda uma era. Iniciou-se ainda nos primórdios da colonização do sertão, que se deu a partir do século XVII, com o assentamento das fazendas de criar, e que, por sua vez, originou um ciclo econômico muito importante na região, que foi o chamado ciclo do gado nordestino. E o ciclo do gado, por si só, era muito violento, porque era lida com a pecuária extensiva, no trato com o animal bravio, com o boi, enfim. Mas houve também aspectos, além desse ponto importante, houve outros aspectos histórico-culturais que ocasionou e que formou na própria figura do sertanejo toda uma coisa voltada para a valentia, para toda uma cultura ultraviolenta que forjou no sertanejo esse valente, aquela figura sanguinolenta até, e que desaguou em tudo de maneira plena na figura do cangaceiro. No momento inicial, como sendo o aspecto ainda, salientando sobre os aspectos socioculturais que redundaram no surgimento do cangaço no sertão, houve também uma reação muito grande por parte do colonizador, as tribos indígenas que agiam, que atuavam, que viviam no sertão, que eram os tapuias, que eram extremamente perversos. Havia também a lida com o animal bravio, o extermínio, notadamente da onça, que dizimava os rebanhos existentes nas fazendas, e no momento seguinte a própria reação dos bandidos. Todo esse caldeirão cultural, regado de muito sangue, de muita violência, com muita violência, fez surgir o cangaceirismo no sertão, agravado também pelo viés do coronelismo, pelas injustiças sociais advindas disso, pela desassistência dos governos estaduais e federal ao sertanejo, pela falta de tudo. Né? O sertanejo vivia quase que abandonado à sua própria sorte, onde o poder público só chegava ao sertão para cobrar impostos, mas uma assistência propriamente dita praticamente não havia. E nisso, com a morte de Lampião, em 28 de julho de 1938, foi o marco inicial do fim do cangaço, que, por sua vez, terminou por ser extinto em definitivo em 25 de maio de 1940, quando o cangaceiro Corisco foi morto pela volante comandada pelo então tenente José Osório de Farias, o Zé Rufino, da Polícia Militar da Bahia. A morte de Corisco aconteceu na fazenda Pulgas, situada no município de Barra do Mendes, em Brotas de Macaúbas, sertão baiano. Então vamos mostrar aqui como foi o ataque, onde se posicionaram as tropas, e a gente vai mostrar isso aqui agora no Odisseia. Vamos embora. Tiago Menezes, Osterlando Ferreira, fique ligado. Bom, gente, então a gente vai mostrar aqui onde se posicionaram as tropas. Eu estou aqui em frente ao marco da morte dos cangaceiros, e aqui ficou a tropa do aspirante Francisco Ferreira de Melo. Aí aqui, a sul, é onde deveria estar
a tropa de Aniceto Rodrigues, quando ele não conseguiu chegar. Então foi por aqui que os cangaceiros saíram, os que escaparam com vida saíram por aqui. São aquelas histórias que a gente vê de Sila, inclusive, falando por onde escapou, toda cortada de espinho de facheiro, de mandacaru. Então foi por aqui. Aqui, logo acima, estava a volante de João Bezerra, foi de onde Lampião foi atingido. E foi de lá, a norte, que a volante veio. Foi por onde a gente veio, a trilha original. Bom, gente, então eu estou aqui ao lado do meu querido amigo, o Asterrando Ferreira Leite, um grande conhecedor da história, um grande pesquisador, membro da SBEC e que veio lá de Paulista, Pernambuco, veio aqui para casa, a gente veio aqui para a Grota do Angico para fazer esse último vídeo para Odisseia Cangaço. Então, a gente veio contar aqui como tudo terminou do cangaço, né? Como começou a definhar essa história aqui tão marcante na nossa cultura nordestina, principalmente. E eu estou muito feliz, Westerland, de receber você aqui na Odisseia. Prazer é todo meu, Tiago. Foi uma honra muito grande vir aqui passar esses dias com você e como também vir à Fazenda Angico, onde pela primeira vez eu tive a oportunidade de conhecer este local tão importante para a história regional nordestina e para a história do Brasil como um todo, e que assinalou a morte do bandoleiro mais poderoso da história do Brasil, que foi o cangaceiro Lampião. Um sertanejo, nascido na antiga Vila Bela, hoje cidade de Serra Talhada, Pernambuco, nascido em fins do século XIX e que ainda muito jovem, devido a toda uma situação adversa, a toda uma situação violenta que atingiu sua família, isso ainda no ano de 1916, quando começou a surgir os primeiros desentendimentos entre sua família e a família Saturnino de Barros, que eram vizinhos, tinham donos de propriedades vizinhas ali em Vila Bela, e devido a esses desentendimentos, Virgulino terminou começando a ter uma vida desajustada, juntamente com seus irmãos mais velhos, Antônio e Livino Ferreira. E a partir daí, ele continuou no cangaço por toda uma vida, permanecendo durante 22 anos, atuando inicialmente como cangaceiro, atuando autonomamente com seus irmãos Antônio e Livino, e depois ele passou a agir auxiliando o bando do cangaceiro, do famoso cangaceiro Sebastião Pereira e Silva, conhecido como Senhor Pereira, também oriundo da antiga Vila Bela, hoje Serra Talhada, que foi o primeiro chefe de Lampião no cangaço. E quando o Senhor Pereira deixou o cangaço em agosto de 1922, seguindo para Goiás, onde já estava lá o seu primo Luiz Padre, ele deixou o bando sob o comando de Lampião. Lampião passou a chefiar o bando remanescente de Senhor Pereira de agosto de 1922 até 28 de julho de 1938. Somando todo o período histórico da atuação de Lampião, contabilizamos 22 anos de uma atuação fantástica, genial, porque Lampião foi um gênio em tudo que fez. Foi um gênio militar, um estrategista nato, e o rei, merecidamente, o rei do cangaço, e hoje é, inquestionavelmente, uma figura internacional, o brasileiro mais biografado da América Latina, e que trouxe, inclusive, vale ressaltar, a sua epopeia, e a do próprio cangaço em particular, foi muito ruim, foi nefasta para o Nordeste, especialmente para o Nordeste setentrional, onde o cangaço atuou e onde o bando de Lampião agiu. Mas hoje o cangaço tornou-se vitorioso culturalmente, e o que vemos é sempre esse ambiente aqui repleto de turistas, de pesquisadores, de historiadores, estudando, divulgando e preservando a nossa história para as novas gerações. Então, muito obrigado, Tiago. Fico muito feliz com essa oportunidade. Muito obrigado a você, Westerland. Muito obrigado mesmo, muito feliz. E então, gente, como eu havia anunciado, então a gente vai ficando por aqui, né? A gente espera, sei lá, um dia voltar. Mas é isso. Eu acho que eu fiz a minha parcela aqui de contribuição para a história, para deixar que essa história tão fantástica, tão presente, tão forte, tão intensa, nossa, não se apague, né? Que fique para as próximas gerações. O canal não vai fechar, o canal vai ficar aberto, então vai ser possível fazer consultas aí por muito tempo ainda. E vamos lá, quem sabe uma segunda temporada aí, né? Se Deus quiser. Então vamos embora. Tiago Menezes, Westerland Ferreira, Odisseia Cangaço. Fique ligado.